A guerra é decidida pelos homens que tomam as decisões. Esses 10 comandantes fizeram escolhas que selaram o destino de milhares. De erros de cálculo a pura arrogância. Essas decisões transformaram batalhas em matadouros. Esta é a contagem regressiva das piores decisões de comando na história da Segunda Guerra Mundial. Número 10. Operation Market Garden. O Marechal Bernard Montgomery prometeu acabar com a guerra até o Natal de 1944. O plano dele era ousado. Lançar 35.000 paraquedistas atrás das linhas alemãs na Holanda. Tomar 9 pontes em um único dia. Avançar colunas blindadas por 60 milhas através do território inimigo até a Alemanha. Todo o relatório de inteligência gritava perigo. 2 divisões Panzer da SS descansavam perto de Arnhem. Os rádios dados aos paraquedistas não alcançavam os aviões nem as forças em terra. A única rodovia que seguia para o norte era chamada de Rodovia do Inferno por um bom motivo. Montgomery ignorou todos os alertas, mas foi aqui que tudo deu errado. Paraquedistas caíram a várias milhas de seus objetivos. Os alemães capturaram os planos de batalha de um oficial morto. Os blindados britânicos ficaram presos na estrada estreita. A situação saiu do controle em segundos. Na ponte de Arnhem, 10.000 paraquedistas foram cercados. Apenas 2.400 escaparam. A operação fracassou em 9 dias. Mais de 17.000 soldados aliados foram mortos, feridos ou capturados. A guerra não acabou antes do Natal. Número 9. A ordem de manter posição de Hitler em Stalingrado. O general Friedrich Paulus queria romper o cerco e sair de Stalingrado. Era novembro de 1942. A armadilha soviética se fechava. Seu 6º exército ainda podia lutar e abrir caminho para o oeste. Hermann Göring prometeu que poderia abastecer 300.000 homens pelo ar. Não conseguiu. Hitler ordenou que Paulus mantivesse a cidade a qualquer custo. O inverno veio duro. Soldados alemães congelaram e passaram fome. A artilharia soviética bombardeou dia e noite. Aviões de suprimento foram abatidos às dezenas. A Luftwaffe de Göring entregou apenas uma fração do que era preciso. Depois veio o erro que condenou todo o exército. Hitler recusou todos os pedidos de retirada. Ele chamou aquilo de fortaleza. Era um túmulo. 2 de fevereiro de 1943. Paulo se rendeu. Dos 300.000 alemães cercados, 100.000 já estavam mortos. Outros 90.000 marcharam para o cativeiro soviético. Apenas 6.000 voltaram para casa. O desastre arruinou para sempre a moral alemã. O número 9 mostra como a teimosia pode destruir um exército nas ruínas congeladas de uma única cidade. Número 8. MacArthur ignora os alertas antes de Pearl Harbor. O general Douglas MacArthur comandava todas as forças dos Estados Unidos nas Filipinas. Em 7 de dezembro de 1941, ele soube do ataque a Pearl Harbor. O Japão tinha atacado as forças americanas. A guerra tinha começado. Sua própria força aérea estava parada nos campos de aviação de Clark e Iba. 18 bombardeiros B-17 e mais de 100 caças P-40 estavam alinhados em filas perfeitas. MacArthur recebeu ordens claras. Ponha esses aviões no ar. Disperse-os. Ataque as bases japonesas em Taiwan. Por 9 horas, ele não fez nada. O que veio depois chocou todos os comandantes que observavam. Ao 12h35, bombardeiros japoneses chegaram sobre Clark Field. Os aviões americanos ainda estavam no solo. Bastou uma única onda. Em 30 minutos, os japoneses destruíram 18 B-17 e 53 P-40. O poder aéreo americano nas Filipinas foi aniquilado em um único ataque. MacArthur já tinha perdido as Filipinas antes da guerra em terra começar. Milhares de soldados americanos pagariam o preço por aquelas 9 horas de paralisia. Número 7. A decisão japonesa de atacar Pearl Harbor. O almirante Isoroku Yamamoto alertou os líderes do Japão. Atacar os Estados Unidos era loucura. Ele tinha estudado em Harvard. Ele conhecia a força industrial americana. O Japão poderia vencer batalhas por 6 meses, talvez um ano. Depois, as fábricas americanas afogariam o Japão em navios e aviões. O exército japonês não se importava.
Eles queriam o petróleo e os recursos do Sudeste Asiático. Os Estados Unidos estavam no caminho. Eles acreditavam que um golpe devastador quebraria a vontade americana. Yamamoto recebeu ordens para planejar o ataque. Ele deu a eles Pearl Harbor. No dia 7 de dezembro de 1941, porta-aviões japoneses atacaram. Afundaram ou danificaram 18 navios. Mataram 2.403 americanos. Foi uma obra-prima tática. Mas as consequências mudaram tudo. O ataque unificou os Estados Unidos de imediato. O isolacionismo morreu naquela manhã. As fábricas passaram a trabalhar em turnos de 24 horas. Milhões se voluntariaram. De vitória tática a desastre estratégico em segundos. O Japão venceu uma batalha, mas garantiu a própria destruição. Yamamoto tinha razão. O Japão venceu por 6 meses. Então o tsunami industrial dos Estados Unidos os afogou. A decisão de atacar Pearl Harbor foi a sentença de morte do Japão. Número 6. A obsessão de Hitler por Stalingrado. Hitler poderia ter contornado Stalingrado no verão de 1942. A cidade tinha valor simbólico porque levava o nome de Stalin. Militarmente, significava pouco. A Alemanha precisava dos campos de petróleo do Cáucaso. Ao sul, Stalingrado foi um desvio. Hitler ficou obcecado. Ele dividiu suas forças. Metade foi em busca de petróleo. Metade foi para a cidade. Os dois grupos ficaram fracos demais para cumprir qualquer um dos objetivos. A Batalha de Stalingrado virou um inferno urbano. Cada prédio virou uma fortaleza. Cada rua custou centenas de vidas. Os soviéticos mandavam reforços pelo rio Volga todas as noites. Foi o momento em que o destino da Alemanha ficou selado. Enquanto os alemães sangravam dentro de Stalingrado, os soviéticos concentravam forças para um contra-ataque. Em 19 de novembro de 1942, eles atacaram ao norte e ao sul da cidade. Em poucos dias, 300.000 alemães ficaram encurralados. A obsessão de Hitler por um nome no mapa custou a ele um exército inteiro. Stalingrado quebrou a espinha da Wehrmacht. A Alemanha recuaria pelo resto da guerra. A tragédia obrigou os comandantes a repensar tudo sobre a interferência de Hitler nas decisões militares. Número 5. Preparando o ataque Doolittle. Os Estados Unidos precisavam de um impulso de moral depois de Pearl Harbor. O coronel James Doolittle propôs lançar bombardeiros do exército de um porta-aviões. Eles bombardeariam Tóquio, depois voariam para a China. Era quase suicida. Os bombardeiros B-25 nunca foram projetados para operar em porta-aviões. O alcance mal era suficiente. Se fossem descobertos cedo, o porta-aviões e todos os 16 aviões seriam perdidos. O almirante William Halsey aprovou. 18 de abril de 1942. 16 B-25 decolaram do USS Hornet. Eles bombardearam Tóquio e outras cidades. Os danos foram mínimos. Todos os 16 aviões foram perdidos. Então veio o desastre que ninguém previu. Os bombardeiros fizeram pousos forçados na China. As forças japonesas na China lançaram uma retaliação maciça. Elas caçaram os aviadores que haviam caído e qualquer pessoa que os ajudasse. Os japoneses mataram dezenas de milhares de civis chineses em vingança. Algumas estimativas vão muito além. Aldeias inteiras foram destruídas. Qualquer pessoa suspeita de ajudar os americanos era executada. 3 Doolittle Raiders capturados foram executados. Outro morreu em cativeiro. Os Estados Unidos ganharam as manchetes. A China pagou com sangue. O número 5 é um lembrete de que toda ação militar tem consequências muito além do campo de batalha. Historiadores ainda debatem se o valor estratégico justificou o custo humano. Número 4. Churchill envia a Força Z para Singapura. O primeiro-ministro Winston Churchill queria dissuadir a agressão japonesa em dezembro de 1941. Ele enviou 2 navios capitais para Singapura. O HMS Prince of Wales era o mais novo encouraçado britânico. O HMS Repulse era um cruzador de batalha da Primeira Guerra Mundial. Nenhum dos dois tinha cobertura aérea adequada. Churchill acreditava que grandes canhões intimidariam o Japão.
O almirante Tom Phillips comandava a Força Z. Ele não tinha um porta-aviões. O aeródromo aliado mais próximo ficava a horas de distância. Em 8 de dezembro, o Japão invadiu a Malásia. Phillips seguiu para o norte para atacar os comboios de invasão. Ele manteve silêncio de rádio. Ele não pediu cobertura aérea. Foi nesse momento que o destino dos navios ficou selado. Em em 10 de dezembro, bombardeiros torpedeiros japoneses encontraram a Força Z em mar aberto. 85 aviões atacaram em ondas. O casco se partiu. E o fim veio rápido. O Prince of Wales levou 6 torpedos e uma bomba. O Repulse desviou de 19 torpedos, até que um travou o leme. Então, mais 4 torpedos acertaram o Repulse. Os 2 navios afundaram. 840 homens morreram. Entre eles, o almirante Phillips. Foi a primeira vez que aviões sozinhos afundaram navios capitais em movimento em mar aberto. Singapura caiu 10 semanas depois. Os comandantes nunca mais repetiram esse erro. A era dos couraçados acabou. Número 3. Hitler declara guerra aos Estados Unidos. Adolf Hitler não precisava declarar guerra aos Estados Unidos. Depois de Pearl Harbor, os Estados Unidos estavam concentrados no Japão. A Alemanha e os Estados Unidos não estavam em guerra. O tratado de Hitler com o Japão exigia que ele ajudasse apenas se o Japão fosse atacado primeiro. O Japão foi o agressor. Hitler não devia nada a eles. Em 11 de dezembro de 1941, Hitler declarou guerra aos Estados Unidos mesmo assim. Ele acreditava que os Estados Unidos eram fracos e distraídos. Achava que o Japão esmagaria os americanos no Pacífico. Ele queria apoiar seu aliado. O que veio depois mudou a guerra inteira. Os Estados Unidos transferiram de imediato recursos enormes para a Europa. A ajuda do Lend-Lease inundou a Grã-Bretanha e a União Soviética. As fábricas americanas construíam navios mais rápido do que os U-boats conseguiam afundá-los. Milhões de soldados novos cruzaram o Atlântico. Número 3 mostra como uma assinatura pode fazer perder uma guerra. Hitler vinha lutando contra a Grã-Bretanha e a União Soviética. Agora ele acrescentou a maior potência industrial do mundo. A Alemanha não conseguiu igualar a produção americana. Em 1944, bombardeiros americanos escureciam os céus da Alemanha. O dia D colocou botas americanas em solo francês. A declaração de guerra de Hitler deu a Roosevelt a justificativa para destruir a Alemanha primeiro. Foi um suicídio estratégico envolto em arrogância. Número 2. Operação Barbarossa iniciada tarde demais. Adolf Hitler planejou invadir a União Soviética em maio de 1941. Invadir a Rússia exige terminar antes do inverno. Napoleão aprendeu essa lição. Os generais de Hitler sabiam disso também. Depois, Mussolini invadiu a Grécia e fracassou. Hitler teve que resgatar seu aliado. A campanha nos Balcãs atrasou tudo. A Operação Barbarossa finalmente foi lançada em 22 de junho de 1941. Isso deu à Alemanha 5 meses antes do inverno. Não foi o suficiente. As forças alemãs avançaram por centenas de milhas. Cercaram exércitos soviéticos inteiros. A vitória parecia certa. Mas então o calendário virou o inimigo. Outubro trouxe chuva. As estradas viraram lama. Tanques e caminhões ficaram presos. Novembro trouxe neve e frio. Soldados alemães vestiam uniformes de verão. Eles não tinham roupas de inverno. Os tanques não ligavam. O óleo congelava. O congelamento incapacitou milhares. O avanço parou a 20 milhas de Moscou. O inverno deu o golpe final. Os soviéticos contra-atacaram em dezembro com tropas frescas do leste. Na primavera, Hitler atrasou 5 semanas. Isso custou à Alemanha a guerra inteira. Se Barbarossa tivesse começado em maio, Moscou poderia ter caído antes do inverno. O número 2 prova que, na guerra, o tempo é tudo. Número 1. Ordenar o assalto a Iwo Jima e Okinawa. Em 1945, os comandantes americanos enfrentaram uma escolha impossível. Invadir o Japão custaria milhões de vidas. Mas antes vinham as ilhas, como degraus. Iwo Jima e Okinawa mostraram exatamente quão brutal seria a invasão final. Iwo Jima tinha 8 milhas quadradas de rocha vulcânica. A batalha durou 36 dias.
6.800 americanos morreram. Mais 19 mil ficaram feridos. Quase todos os 21 mil defensores japoneses lutaram até a morte. Okinawa foi ainda pior. 82 dias de combate mataram 12.500 americanos e feriram mais 38 mil. Mais de 100 mil soldados japoneses morreram. Ataques kamikaze afundaram 36 navios e danificaram outros 368. Depois vieram os cálculos que mudaram a história. Os planejadores militares estimaram que a invasão do Japão continental mataria de 500 mil a mais de 1 milhão de americanos. As baixas militares e civis japonesas poderiam chegar a 10 milhões. Cada homem, mulher e criança era treinado para resistir. A tripulação tinha segundos para decidir o destino do mundo. O presidente Harry Truman autorizou as bombas atômicas. Hiroshima em 6 de agosto. Nagasaki em 9 de agosto. O Japão se rendeu em 15 de agosto de 1945. As bombas mataram mais de 200 mil pessoas. A invasão planejada teria matado milhões a mais. Truman escolheu o fogo atômico em vez do massacre convencional. Foi a pior decisão ou a opção menos terrível? Esse debate continua 80 anos depois. Mas o caminho até lá passou por Iwo Jima e Okinawa. Mostrou aos comandantes exatamente quanto custaria invadir o Japão. O número 1 nos lembra que às vezes toda escolha leva à tragédia.